Olá, muito boa noite. A cheia dos rios no Amazonas já atinge mais de 123 mil pessoas no interior do estado. 19 municípios estão em situação de emergência e um em calamidade pública. Nesses locais, os trabalhos das defesas civis é intenso e na capital as intervenções preventivas também já iniciaram. E este é o assunto do Band Cidade Entrevista deste sábado, que recebe o Superintendente Regional do Serviço Geológico do Brasil, Marco Antônio Oliveira. Boa noite, Marco. Obrigada. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Bom, esta semana foi divulgado o segundo alerta de cheia aí pelo CPRM. O terceiro será divulgado agora no fim de maio. Ainda não dá para se ter uma ideia precisa, né, de como vai ser a cheia de 2015, mas já é possível fazer algumas previsões, né? Já podemos dizer que o Amazonas vive uma grande cheia esse ano? O Amazonas vive sim, né? Essa cheia começa primeiro na parte sul do estado, são os primeiros rios a encherem, o Rio Purus, o Rio Juruá e o próprio Rio Madeira. E nesse ano o Rio Purus teve uma cheia excepcional, atingiu primeiro lá o nosso estado do Acre, capital Rio Branco, e posteriormente Boca do Acre aqui no Amazonas. Que está em calamidade pública. Que está em calamidade pública. Mas nesse momento a situação desses rios da margem direita do Amazonas já é uma situação de vazante. Já para a calha central da bacia, que pega o Rio Solimões e o próprio Rio Amazonas, nós estamos em franco processo de enchente. E a situação de Tabatinga até Tefé já é uma situação de emergência, de uma cheia grande. Certo. Esse ano, porque você falou aí do Rio Madeira, no ano passado foi o Rio Madeira que surpreendeu. Esse ano, qual o rio que está um pouco acima aí do seu nível normal? Seria o Purus, o Solimões? Pois é, toda cheia tem uma história diferente, né? A de 2009, que bateu o recorde da cheia de 1953, o que influenciou foi o próprio Rio Negro, que nos últimos 15 dias ele subiu 50 centímetros e atingiu o recorde. Em 2012, que foi a grande cheia, nós tivemos o quê? Chuvas acima da média, praticamente em toda a bacia amazônica, e essa cheia se repercutiu não apenas na calha dos Solimões, como também para o Rio Negro aqui em Manaus. Já no ano passado, em 2014, nós tivemos uma grande influência do Rio Madeira. Ele sofreu ali um processo de cheia centenária, que acabou então provocando o represamento do Rio Amazonas em Itacoatiara, e esse represamento se refletiu primeiro na cidade ali de Itacoatiara, posteriormente aqui em Manaus, Manacapuru e região. Portanto, no ano passado, o que determinou o tamanho da cheia foi o próprio Rio Madeira. E este ano existe ainda uma incerteza. É uma cheia grande nos Solimões, mas a contribuição do Rio Negro tem sido muito pequena. O Rio Negro, toda a sua bacia, sofreu e vem sofrendo uma estiagem severa. O Rio Branco, lá no estado de Roraima, ele atingiu um nível recorde mínimo e, portanto, essa pouca água que vem chegando aqui em Manaus, nesse momento, deve também influenciar a magnitude da cheia aqui para nós em Manaus e também no próprio Rio Solimões. A gente acabou ali de exibir algumas imagens lá de Tabatinga, onde é o Rio Solimões, né? A gente está vendo aí imagens de várias comunidades alagadas, ou seja, uma grande cheia mesmo para os municípios que são banhados pelos Solimões. Que outros municípios são banhados pelos Solimões? A gente tem 19 já em situação de emergência. Essa semana, Tefé, no Médio Solimões, também decretou emergência, mas tem outros 3 lá na região em alerta. A situação por lá também deve ficar mais crítica. Vai ficar mais crítica, porque a cheia ela se propaga como se fosse uma onda. Essa onda de cheia começou ali no Peru, na região de Iquitos, e essa onda começou a descer em direção ao Brasil. Atingiu Tabatinga no início dessa semana, deve atingir Tefé e Manacapuru nos próximos dias. Portanto, a situação dos municípios na calha dos Solimões é uma situação difícil, porque a cheia é grande do tamanho da cheia de 2012. E o que influenciou especificamente, o que vem influenciando a cheia desse ano? Você falou aí da chuva, de chuvas acima da média lá na nascente de alguns desses rios fora do Brasil, no Peru, na Bolívia, enfim. As chuvas esse ano? São as chuvas, né? As cheias, o que provoca as cheias são o excesso de chuvas. E essa umidade, ela nasce no Oceano Atlântico, o sol aquece o Oceano Atlântico, a água evapora e os ventos sempre empurram essa umidade em direção à floresta amazônica. E na medida em que essa umidade avança pela floresta, no extremo oeste ela vai encontrar uma barreira intransponível, que é a Cordilheira dos Andes, um muro ali de 6 km de altura que não deixa essa umidade ser transposta.
e, portanto, chove tudo ali na Cordilheira dos Andes, olhando para a Amazônia. Que é onde nasce o Amazonas. É onde nasce o Amazonas, é onde nasce o próprio Rio Madeira e o próprio Rio Purus. E neste ano, a meteorologia indicou que choveu abaixo da média na Amazônia brasileira. Inclusive aqui em Manaus, foi um inverno com chuvas abaixo da média. É mesmo? E a gente pensa que choveu bastante. Pois é, e aqui em Manaus choveu nos primeiros 4 meses abaixo da média histórica. No entanto, para o Peru, Equador e Colômbia, choveu acima da média e, portanto, é o que está alavancando a cheia aqui esse ano. O Rio Madeira, voltando a falar do Rio Madeira, porque em Humaitá a situação ainda é de alerta, mas por lá, então, a vazante já iniciou, a cidade já não deve enfrentar uma grande cheia como no ano passado. Não deve. Então, Humaitá provavelmente deve sair da situação de alerta, acho que a Defesa Civil deve decretar isso nos próximos dias. É uma cheia dentro da normalidade para o Rio Madeira. Então, neste ano, o Rio Madeira não deve influenciar tanto o comportamento da cheia para nós aqui. O determinante mesmo deve ser o que vai acontecer na bacia do Rio Negro nos próximos meses. Se chover acima da média, é possível que tenhamos aí uma cheia excepcional também aqui na capital Manaus. Se chover dentro da média ou abaixo da média, como foi previsto, nós vamos ter uma cheia talvez menor do que a cheia que a Calha dos Solimões esteja sofrendo nesse momento. Quando que a capital já deve começar a sofrer os efeitos da cheia? Eu acho que daqui a uns 30 dias. O Rio Negro ele vem subindo muito lentamente. Se a gente comparar a cota do Rio Negro hoje com a mesma cota de 2012, que foi a cheia recorde, o Rio Negro está cerca de 1,10 m abaixo. E, portanto, ele ainda não atingiu uma cota de emergência. A cota do Rio Negro está oscilando hoje em torno de 28,10 m a 28,12 m. Mas a gente percebe que nesse momento ele está um pouco acima da cota do ano passado, por exemplo. É um comportamento muito parelho ao ano passado. Então é uma cheia grande, porque ano passado foi uma cheia grande. Agora vai depender ainda das chuvas que vão cair na bacia do Rio Negro. Se forem abaixo da média, provavelmente o impacto para menos nós vamos sentir daqui a 30 dias. Certo. Agora, se chover acima da média, aí sim a capital pode enfrentar uma grande cheia. Se chover acima da média, vai se encontrar uma situação de represamento dos Solimões e, portanto, o Rio Negro aqui em Manaus deve começar a subir com mais intensidade, podendo atingir até o topo da previsão que nós previmos no alerta de cheias do dia 30. Por isso a importância das ações preventivas, porque ainda não se sabe como é que vai ser o comportamento efetivamente do Rio Negro. Eu acho que é muito importante isso, por isso o alerta de cheias é dado primeiro com 75 dias de antecedência e agora foi dado com 45 dias de antecedência do pico máximo da cheia. Então, tanto a Defesa Civil do Estado quanto a Defesa Civil do município estão trabalhando em função dessa informação, construindo as passarelas e esperando sempre o pior cenário. Se não acontecer, melhor. Agora, se acontecer, a cidade está mais preparada. Para não acontecer o que aconteceu em 2012, quando muita gente aí foi pega de surpresa, não havia sido feito medidas preventivas e muitas comunidades aí sofreram com os impactos da cheia. Eu acho que a gente deve trabalhar sempre preventivamente. Tendo a informação, é melhor você fazer uma estimativa. Não aconteça uma situação de calamidade. Nesse momento, já há uma estimativa de quanto
deve subir o Rio Negro nessa cheia? Na previsão que nós demos no dia 30, é que o Rio Negro possa atingir um intervalo entre 28 metros e 92 centímetros. Já é acima da cota de emergência? Já seria próxima à cota de emergência, que é de 28 e 95. Então ele vai oscilar entre a cota de emergência até 29 metros e 62 centímetros. Portanto, já indicando aí que vai ser uma cheia grande, que provavelmente vai ultrapassar os 29 metros. E as cheias aqui na nossa região, elas demoram a chegar, mas também demoram a ir embora. Então é uma cheia que fica aí alguns meses com águas altas. Mas esse nível aí que está sendo mais ou menos previsto, ele é superior ou abaixo de 2014, que foi a quinta maior cheia da história? Ele vai ficar um pouco acima, se a previsão que nós fizemos de 29 metros e 62, que é o teto da previsão, for atingida, essa cheia superaria a cheia do ano passado. Certo. Né? Então Agora, teríamos uma grande cheia. Teríamos uma outra grande cheia entre as 5 maiores. Mas se ela não superar esse intervalo de 29 metros e 62, pode ser que seja uma cheia entre as 10 maiores. E além da capital, ali em meados de junho, outros municípios também devem ser influenciados aí pela cheia do Rio Negro, né? Praticamente todos os municípios da Calha dos Solimões e também do Baixo Amazonas devem sentir o efeito dessa cheia grande. Que municípios seriam esses? Principalmente Itacoatiara, que fica ali na Foz do Madeira, Inhamundá, Parintins, e aí vai. A gente está vendo aí mais imagens também, a importância do trabalho da Defesa Civil, o trabalho de ajuda humanitária, porque muitas pessoas, principalmente quem vem de fora, às vezes fica um pouco impactada com a cheia no Amazonas, porque o rio ele tem um ciclo, é o ciclo natural do rio, né? Mas as pessoas precisam dessa assistência porque são ribeirinhos, são pessoas que vivem com essa realidade, né? Então, assim, eu queria que você explicasse mais ou menos assim, como é que é esse ciclo dos rios aqui? Tem o ciclo da subida e depois da descida. Aqui nós estamos numa grande região, uma região continental. A bacia amazônica, ela pega mais de 9 países, são mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, uma topografia muito plana na sua planície e, portanto, quando as chuvas chegam, elas acabam provocando uma elevação lenta do nível dos rios. Então, todos os rios enchem e vazam dentro do mesmo ano. Então, praticamente são 234 dias de subida das águas e 131 dias de descida das águas. E isso ocorre todos os anos. Então, tanto a floresta, a biodiversidade, os ecossistemas já se adaptaram a essa subida e descida do nível das águas. E a população também que mora aqui há muito tempo também se adaptou a esse ritmo de subida. Por isso que aqui se mora em palafitas, se mora em flutuantes. Porém, o que a gente percebe é que dos 10 anos para cá, dos últimos 10 anos para cá, as cheias têm acontecido com maior frequência e maior intensidade. Então, nesse sentido, sim, é que a Defesa Civil deve mesmo apoiar as comunidades que sofrem com o período da cheia, que é um período difícil para o ribeirinho. Ele não tem terra para plantar, o peixe desaparece, vai para os igapós e, portanto, é um período de grande dificuldade para o ribeirinho. Então, toda assistência que chega para ele nesse momento é muito bom. Tá bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, Marco Antônio, e daqui a pouco a gente então retoma a entrevista falando sobre a cheia no Amazonas em 2015. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, hoje falando sobre a cheia em 2015 aqui no Amazonas, que já afeta mais de 260 mil pessoas, aliás, 123 mil pessoas em 19 municípios em situação de emergência e 1 em calamidade pública. E a gente recebe, então, para falar sobre este assunto, o Superintendente Regional do Serviço Geológico do Brasil, Marco Antônio Oliveira. Marco, agora a gente retomando lá, falando dos municípios aí que estão em emergência, Boca do Acre que está em situação de calamidade pública, uma influência da cheia grande no Rio Purus, lá em Boca do Acre, e a gente percebeu, até o nosso jornalismo da Band divulgou reportagens mostrando que a situação por lá, além do rio ter subido bastante, muitas casas acabaram até sendo desbarrancadas, não só o alagamento, mas o desbarrancamento também por lá, né? Pelo excesso de água mesmo. No caso ali de Boca do Acre, na semana que vem, provavelmente, nós estaremos mandando uma equipe. Nós estamos aí mostrando algumas imagens que foram
feitos pelo jornalismo da Band, a gente percebe ali, ó, casas bem na beira dos barrancos, né? Logo mais vai aparecer casas ali que realmente desabaram, né, com a força da água no barranco. Então, na semana que vem, provavelmente nós estaremos mandando uma equipe para lá, para a Boca do Acre, juntamente com a Defesa Civil, para fazer uma avaliação do que está acontecendo em Boca do Acre. Olhando as imagens, me parece que é um fenômeno de terras caídas. E o fenômeno das terras caídas, ele ocorre no período em que as águas começam a descer. Então, houve o processo lá de enchente, que alagou toda a cidade. Essa água se infiltrou no solo e começou a descer. Só que, na medida em que o rio desce suas águas, ele desce mais rápido do que aquela água que está dentro do solo. E na medida em que isso acontece, o solo fica mais pesado, já não tem o rio como uma parede para segurar o barranco, e o barranco acaba então cedendo, gerando aí o fenômeno das terras caídas. Então, olhando as imagens, eu acho que é isso. No entanto, é preciso que a gente vá ao local, fazer uma investigação e tentar identificar realmente o que está acontecendo com relação a isso, se foi o aumento das águas ou simplesmente é um fenômeno das terras caídas. Mas esse fenômeno é comum, né, naquela comum. região? É comum em todos os rios aí da Amazônia que ocorra o processo das terras caídas. E ele se acentua mais durante o período da vazante, quando os níveis das águas estão muito baixos. Então, isso serve até de alerta, porque a gente percebe aí muitas casas construídas em barrancos muito próximos do rio. Então, realmente, isso acaba sendo um problema. Pode resultar numa questão como essa que aconteceu em Boca do Acre. É um problema e se configura um problema de risco geológico bem típico da região amazônica. Então, na região sudeste do Brasil, existe lá o risco de deslizamentos de terra, na região serrana do Rio de Janeiro, ou mesmo em São Paulo, Santa Catarina, e aqui para o nosso estado, esse risco maior de deslizamento é devido às terras caídas que acontecem ao longo de todo o eixo do rio Solimões e também no eixo dos grandes rios, como Juruá, o Madeira e também o próprio Purus que a gente viu ali em Boca do Acre. Aqui na capital a gente também tem, a Defesa Civil fez, né, iniciou um mapeamento, inclusive com apoio do próprio CPRM, das áreas de risco. Aqui na capital a situação é um pouquinho diferente nessas áreas de risco, porque elas não estão na beira do rio, mas são áreas de risco também. É diferente porque Manaus é uma área de terra firme, né? Então esse fenômeno das terras caídas não acontece aqui na cidade de Manaus. Mas aqui nós temos um outro fenômeno provocado pela própria urbanização, pelo próprio crescimento da cidade, que provoca o lançamento das águas da chuva diretamente no terreno, nas encostas da periferia da cidade de Manaus. Isso provoca uma erosão acelerada, que nós chamamos de vossoroca, que acaba então agindo de forma remontante, levando ruas e casas ao desabamento. Em Manaus foram cadastradas mais de uma centena de vossorocas na periferia da cidade. E depois que um processo erosivo como esse se instala, para você reparar ou você finalizar o processo, é preciso um investimento muito alto. É muito dinheiro que você tem que investir em cada local como esse para poder fazer parar esse processo erosivo. Ou seja, se não for feita nenhuma intervenção, os imóveis que estiverem ali naquela região correm risco, sério risco de desabar. Correm risco de desabar, não só os imóveis, como também todo o rolamento que a cidade tem na região periférica. O ideal, então, seria a remoção dessas casas, desses locais? Aquelas casas que estão muito próximas à vossoroca devem ser removidas. E aquelas que estão mais distantes é preciso fazer uma intervenção mesmo, obras grandes que contenham aquele processo erosivo. São mais ou menos quantas áreas de risco hoje em Manaus? Olha, são mais de 200 áreas de risco, entre vossorocas e situações à beira da margem do rio. E é uma situação que fica complicada mais nesse período de chuva ou o risco o ano inteiro? Principalmente no período que acontece o pico das chuvas. Geralmente agora no mês de fevereiro a abril, é o pico das chuvas aqui em Manaus. E é onde acontece também o maior índice de ocorrência de deslizamentos de terra nesse período. Foram instalados pluviômetros em alguns pontos aqui de Manaus para poder monitorar o volume da chuva. Como é que está sendo, esses pluviômetros estão, na prática, está dando uma boa resposta para as pesquisas? Na verdade, os pluviômetros foram instalados, é uma ação do Ministério da Integração Nacional, que é o CEMADEN, o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, junto à Prefeitura aqui de Manaus. Então, primeiro, para fazer a instalação dos pluviômetros, é preciso ter o mapeamento das áreas de risco. Foi feito o mapeamento, em parceria com a CPRM. Posteriormente, vamos instalar os pluviômetros em toda a cidade, de modo a obter, daqui a 5 anos ou 10 anos, uma correlação entre
o índice de chuvas que cai sobre a cidade de Manaus ou sobre cada região e como isso afeta ou desencadeia os deslizamentos de terra, de modo que daqui a 10 anos a gente possa ter uma seguinte situação. Está previsto que vai chover 10 milímetros ali no bairro do Mauazinho. 10 milímetros é o suficiente para desencadear deslizamentos de terra naquela localidade. E, portanto, a Defesa Civil já está preocupada com aquela situação. Para isso vai servir essa rede de pluviômetros da cidade de Manaus. Ou seja, é uma resposta ainda a longo prazo. É uma resposta a longo prazo, porque os dados têm que ser coletados e a gente tem que tratar esses dados e comparar com o que está acontecendo com relação aos deslizamentos. Então não é uma resposta que vai se dar em 1 ou 2 anos. Os bons produtos vão chegar daqui a 5 ou 10 anos. No momento, assim, a gente não percebe nenhum problema relacionado a deslizamento de terra aqui em Manaus. Pelo menos até o momento a gente não noticiou nada mais grave, né? Tá meio que alguns deslizamentos muito pequenos, queda de muro, mas nada mais grave. Mas igual preciso essa prevenção para evitar construções em locais impróprios. Até porque a cidade evolui, né? E essa evolução urbana ela acaba retirando a mata natural, altera a topografia do terreno e nessas condições modificadas a gente precisa conhecer um pouco mais do comportamento desse terreno exposto à chuva com relação aos deslizamentos. Então a gente vai ter um índice. Choveu 10 milímetros no bairro tal, vai deslizar tal encosta. Se chover 5 milímetros não é o suficiente para mobilizar aquele terreno. Mas isso é um trabalho de médio e longo prazo. Bom, voltando a falar um pouquinho das cheias que no caso que tiveram influência forte aí das chuvas acima da média aí em alguns países vizinhos aqui do Brasil na fronteira aí, Bolívia, Peru, qual o fenômeno que está influenciando esse ano as chuvas nessa região? Geralmente a gente correlaciona grandes cheias aqui na bacia amazônica com um evento que ocorre no Oceano Pacífico, que é o evento Laninha. Quando o oceano lá resfria as suas águas, ele sempre provoca chuvas acima da média na bacia amazônica. Isso vale para as cheias anteriores, principalmente a cheia de 2012, a cheia de 2009, a cheia de 1999, a de 1989. Foram cheias grandes. Pode continuar. Foram cheias grandes provocadas pelo evento Laninha. Este ano teve uma contribuição do Laninha no final do ano passado, então isso acentuou as chuvas que caíram acima da média na região lá do Peru. Mas daquele momento então, há uma situação de neutralidade no Oceano Pacífico e entrou um outro evento, que é o El Niño, é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E o El Niño ele provoca chuvas abaixo da média na região. Então, que é o que aconteceu com a Amazônia esse ano. É o que aconteceu com o hemisfério norte da Amazônia, chuvas abaixo da média. E se o El Niño se prolongar por mais meses, nós vamos ter um verão aqui bem extremo. E isso, enquanto aqui choveu abaixo da média, mas mesmo assim choveu, as notícias lá para a região sul e sudeste daí já não são muito boas, né? Pois é, existe uma correlação, né, das chuvas que caem na Amazônia e que não caem na região sudeste do Brasil. Então existe um transporte da umidade que circula pela Amazônia, ele chega à Cordilheira dos Andes, faz ali a volta e vai então levar essa umidade para a região centro-oeste, sudeste do Brasil e até o norte da Argentina. Então, à medida em que essa umidade ela fica retida na Amazônia, ela não chega à região sudeste. E nos últimos 10 anos a gente tem observado que cheias grandes aconteceram, inclusive 2 cheias recordes. Então essa umidade que deveria, parte dela, migrar para a região sudeste, ela ficou retida aqui na Amazônia, provocando cheias acima da média. E, em consequência, São Paulo e a região sudeste vem sofrendo, e não é de agora, praticamente desde 2005, que vem chovendo abaixo da média na região sudeste. Então é um quadro aí difícil para quem mora naquela região sul, porque a tendência é que isso se acentue. E é importante a gente destacar que o histórico das cheias aqui no Brasil é dos últimos 100 anos, porém os últimos recordes foram bem recentes, né? Num intervalo aí de 10 anos. Isso é importante. A gente só pode contar essa história dos 100 anos, de cheias grandes, cheias pequenas, de vazantes grandes, vazantes pequenos. É o histórico que nós temos. Se nós pudéssemos estender essa história para 1000 anos atrás ou 10.000 anos atrás, então nós teríamos um quadro muito melhor para prever o que vai acontecer no futuro.
Porque a Terra, as mudanças no clima da Terra sempre ocorreram. A última grande mudança climática que o planeta sofreu foi há 10 mil anos atrás, a última glaciação. E desde então a Terra esquentou, atingiu o ótimo climático que possibilitou a expansão da civilização humana. Possibilitou a agricultura, possibilitou que se nascessem as cidades, portanto foi o auge aí do processo civilizatório da atividade humana na Terra. Se a Terra esquentar de novo, ou esquentar mais ainda, então nós vamos ter que nos adaptar a essa nova situação, porque a Terra não vai sair do lugar, muito menos os rios e as montanhas. Nós vamos ter que nos adaptar à nova situação. E me parece que está indicando o quê? Uma Amazônia mais úmida nesse cenário de mudanças no clima. Bom, vamos esperar, né? A história vai contar. A história vai contar. Tá certo, Marco Antônio. Muito obrigada mais uma vez aí pela sua entrevista aqui conosco. Uma aula aí de geografia, bastante. Obrigada, boa noite para você aí de casa também. Uma boa noite, um ótimo domingo e a gente volta a se encontrar na segunda no Band Cidade a partir de 10 para 7 da noite. Até lá.